Josa, meu amigo. Boa noite, André. Tudo bem? Eu estou bem. A gente vai falar do Genoa e também da Não. Sampdoria, né? Para mim, você sabe, né? Estou em casa. Exa- Exatamente. Genoa e Sampdoria, derby della lanterna. São duas equipes interessantes. Agora, quando a gente olha para o orçamento das duas equipes, André, a gente percebe que a Samp hoje é quase o dobro aí do que o Genoa, né? E acho que pensando, inclusive, a partir desses números, a campanha do Genoa foi muito interessante na temporada passada, né? Pelo que é aplicado no clube, pelo orçamento, pelos baixos custos que são investidos, até que a campanha não foi ruim, né? Por outro lado, a Samp, que fica um pouco melhor do que o Genoa na competição. Você acha que a Samp poderia ter conseguido algo a mais? Acha que também está dentro do esperado? Como é que você viu a campanha dessas duas equipes na temporada passada? E se você acha, André, que essas duas equipes podem ter números melhores nesta atual temporada no Cáutio? Olha, a Sampdoria fez um milagre, né? Nono lugar, de fato, estava muito inesperado isso, mesmo porque no início da temporada estava bem mal, estava lá embaixo. E o Ranieri fez um trabalho primoroso. O Ranieri, que é já um veterano, né? Está quase, não digo vai se aposentar, né? Mas, assim, é um treinador que já está há muito tempo, mas fez um trabalho primoroso e chegou em nono lugar com tranquilidade, se salvando da retrocessão com muita antecedência. E o Genoa também teve com Ballardini, que é um treinador que vai e volta no Genoa, já esteve essa terceira passagem dele, conseguiu juntar forças e se salvar tranquilamente com um pouquinho de antecedência. E para esse ano eu vejo uma Sampdoria com o D'Aversa muito interessante. O D'Aversa é um treinador muito jovem, né? Tem entre ele e o Quagliarella, que tem 38, e o D'Aversa tem 45, tem 7 anos de diferença, né? E Quagliarella está em forma nos jogos pré-temporada. Quagliarella é um dos maiores goleadores do campeonato italiano, embora tenha, né, repito, 38 anos, não pensa minimamente em parar. E eu acho que o D'Aversa pode, de fato, fazer uma Sampdoria bastante interessante. Eles têm um jogador que você com certeza conhece bem, que é o Damsgaard, que é da Dinamarca, que fez o gol, inclusive, de falta contra a Inglaterra na semifinal, né? Depois perderam 2-1, mas é um jogador que já está sendo muito cogitado, né? E o D'Aversa já admitiu que dificilmente vai conseguir manter, mas ele gostaria muito que ele ficasse mais um ano, porque ele é um jogador novo, né? Acho que é um 2000, então é um jogador que ele gostaria que ficasse, né? Para poder se fortalecer e, de fato, se tornar um grande craque, né? D'Aversa, vamos lembrar que era treinador da Sampdoria, do Parma, quando o Parma estava na série C, fui para a Série B, fui para a Série A, ficou na Série A e voltou para a Série B. E aí, nessa hora, o D'Aversa decidiu, né, aceitar o convite do Máximo Ferrero da Sampdoria. Máximo Ferrero, que é um industrial muito bem sucedido, assim como o Preziosi, que enquanto o Ferrero do ramo alimentício, Preziosi é do ramo de brinquedos, né? Tanto o famoso Giochi Preziosi, tipo brinquedos estrelas aqui, todo mundo conhece. Porém, o Preziosi é tido como alguém, digamos assim, muito pouco propenso, né, a fazer aquisições interessantes, gosta muito de vender jogadores, mas investe muito pouco, né, perto do que o Ferrero faz, né? Agora, o D'Aversa, como objetivo, tem esse, de não piorar o que fez no ano passado. Mas mais que isso, acho que objetivamente a Sampdoria não consegue fazer. E o Genoa depende um pouquinho também daquilo que o Preziosi vai conseguir fazer. O Lammers veio empréstimo da Atalanta, é um belo de um atacante. O Ekuban foi comprado do Trabzonspor, lá da Turquia, por 2 milhões de euros, belo de uma. O Hernani, que vem do Parma. O Sirigu, que é o goleiro, que foi já goleiro da seleção italiana, do Torino, enfim, de times importantes. Então, o Genoa está se cuidando aí para tentar montar um elenco competitivo. Vai ser, de fato, esse ano, um derby da lanterna muito competitivo e, sobretudo, muito aguerrido. Né? Você acha, quem você acha que perde mais agora com esses com os elencos, né,
quem ganha e quem perde mais com os elencos nessa temporada? O Genoa ou a Sampdoria, André? Olha, o Genoa, de fato, com o Lammers da Atalanta, que deve ser oficializado amanhã, com um goleiro como o Sirigu, que é um goleiro que, de fato, dá muitas garantias, com o meio de campo com o Hernani e Agudelo, que são também mais duas aquisições recentes, eu acho que o Genoa está ganhando bastante, sem ficar, como sempre, vendendo muita coisa. Né? O Strootman, né, que é do Marsilha, voltou para o Marsilha, né? Acabou o empréstimo, mas tirando isso, eu acho de fato que o Genoa tem como fazer algo bastante interessante. O Ballardini não vai abrir mão do seu 3-5-2 já consolidado, né? E vai ter lá uma linha de três do Maziello, Radanovic e Bani, que são geralmente os três que jogavam ano passado. Não vejo motivo para ele estar trocando. E aí no meio, que pode ser interessante, que o Krishito, né, que joga agora, né, como externo à esquerda, e o Ciborra, que joga dessa mesma forma à direita, belo de um externo também. E no meio tem o Badelli, da seleção da Croácia, ex-Fiorentina, ex-Lazio, e um pouquinho mais abertos, o Hernani e o Agudelo. E na frente, duas novidades, né? O Lammers e o Ekuban, que é um jogador muito interessante, né? Forte, fisicamente, interessante. Eu acho que nesse aspecto o Genoa ganha mais. Agora, se o Sampdoria conseguir manter o Damsgaard, né, esse jovem, esse 2000 centroavante dinamarquês, mais um ano, porque já estão oferecendo 20 milhões, etc. E aí o Ferreiro fica difícil recusar esses valores. Né? Não é a Inter que teve que chegar em 115 milhões para poder ceder o Lukaku. Né? Mas se conseguir manter o Damsgaard do jeito que ele jogou na Copa da Europa, acho que a Sampdoria não vai ficar muito atrás, não. De qualquer forma, acredito, respondendo de forma objetiva, sem, como dizem os jovens aqui no Brasil, sem mureteiro, eu acho que o Genoa está fazendo um passinho a mais do que a Sampdoria nesse momento. André, eu confesso para você que, que eu não. Eu gosto do ex-técnico do Parma, sabe? Apesar do Parma ter vivido aquela situação, eu gosto muito do trabalho dele. Agora, eu vou confessar para você uma coisa, assim, eu acho que o Genoa também pode fazer uma temporada melhor, sim. Agora, André, uma pergunta para ti. Eu gosto muito mais, ao contrário do que a gente está falando em off, que eu gosto muito mais da camisa do Genoa, as cores da camisa do Genoa me encantam muito. Agora, André, a Samp, né, nesses últimos 20 anos, 25 anos, 30 anos, talvez ela tenha conseguido aí muito mais grandes resultados do que, acredito não, conseguiu 30, 40 anos mais resultados do que o Genoa, né? Sim. Mas, André, até em função dessas campanhas, a Samp conseguiu reduzir ali o número de torcedores do Genoa, porque parece que o Genoa é o time de massa ali da cidade, não? Sabe qual que é a grande coisa interessante? Né? É que uma cidade tão pequena, porque Gênova não é cidade grande, tem dois times. Né? Tanto que, provocatoriamente, que é uma coisa que é impossível, né? Mas de forma provocativa, alguém fala assim, mas por que não junta os dois? Né? Faz um time forte. Né? É que nem quando o pessoal fala assim, por que não faz uma seleção do Reino Unido, de fazer Inglaterra, Escócia, Gales, mas são coisas improponíveis. Né? Mas, de fato, os dois times têm uma torcida as duas torcidas muito fortes, mas se fossem juntas, seria fortíssima. Não, mas de fato mas é uma coisa assim, eu vejo muito essa questão de pai para filho, né? Que é uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, né? E assim, então é uma coisa muito é difícil, né? Como você disse, talvez tenha conseguido arrancar um pouquinho mais de torcedores, só se for pessoas, digamos, mais de fora da cidade, né? Que talvez moram um pouquinho mais no interior, que aí acabam criando uma simpatia, etc, etc. E nesse caso possa, mas o equilíbrio é muito grande. A grande diferença é que o torcedor do Genoa, chamado ultra do Genoa, ele algumas vezes tem sido na história um pouquinho excessivo, né? Já teve invasões de campo, teve 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando obrigaram os jogadores a tirar a camisa. Eles entraram em campo
e obrigaram os jogadores a tirar a camisa como sinal de que, de fato, eles não estavam merecendo. Isso durante o jogo. Isso foi uma coisa que muito grave do ponto de vista assim disciplinar, mas que mostra como que esses torcedores são absolutamente fanáticos. Claro que foram punidos, alguns foram presos, inclusive, porque ameaçaram mesmo, né, os jogadores, mas é um dos derby que a gente sabe, né? Juventus Torino, Milan Inter, Lazio Roma, claro. Né? Mas esse derby ele tem ainda mais raízes históricas. Né? O Genoa foi o primeiro clube a ser fundado, né? Do italiano, né? O mais antigo, o Genoa. Então tem uma rivalidade enorme, gigantesca, né? Da tradição contra, digamos assim, a modernidade, né? Como se a Sampdoria tivesse sido fundada há outro dia, né? Também quase 100 anos. Mas de fato, um derby de fortíssimos atritos, com grande... E uma cidade tão pequena, a gente até fala, mas como é que pode? Pode. E quem assistiu ao vivo, eu tive esse prazer umas 2 vezes, é de fato uma coisa que você não esquece. Né? Não esquece, é emoção à flor da pele. André, na verdade, se a gente pensar, talvez a pequena, a gente pensar em considerando outras cidades ali da Itália, contexto europeu, mas se a gente pensar, por exemplo, que Campinas tem mais ou menos uma população parecida, né? A Gênova tá em torno de 500 mil, a região metropolitana, que tem algumas cidades ali coladas, você deve saber disso melhor que eu. Evidentemente, a minha visão disso é só sobre geografia mesmo, mapas e tal, mas ali dá alguma coisa, quase 600 mil, deve passar um pouquinho. Talvez não. Acho que segura duas equipes, sim. A questão aí, na verdade, mesmo que se fosse menor, acho que o ponto central é o perfil do torcedor. O perfil do torcedor do Genoa não consegue imaginar, por exemplo, a Sampdoria, e o contrário também, né? A rivalidade é muito grande nessas duas equipes, e isso aí impediria, sim, a junção das duas equipes, né? Agora, André, por que a gente fala Genoa e não Gênova? Essa aqui é uma questão voltada à história. Como eu disse, tem uma tradição, tem o clube de futebol, ele antigamente se chamava Genoa Cricket and Football Club, né? Porque essa denominação, antes de ser um futebol, um clube de futebol, era um clube de cricket, né? Um cricket. Agora, o fato de faltar o V é até uma questão ligada à questão dialetal, né? A questão de como se pronuncia o nome da cidade, né? Ele diria Genova, né? Que acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Genoa, né? Genoa, né? É uma forma dialetal, então se entende, né? Quando você escuta, parece que está falando Genoa, não está falando Genova, né? Então, basicamente por isso. Mas o que é interessante, né, que o clube de futebol era antes um clube de cricket. Imagina isso. Bacana. A projeção na rodada, você falou já que o Genoa talvez até consiga aí ficar menor na tabela, mas o que a gente pensa de projeção para essa temporada? Evidentemente que a gente não está falando de equipes que possam chegar na Champions, é possível, por exemplo, contudo, chegar aí, por exemplo, a Conference League, pelo menos, a outra competição intermediária da UEFA, você acha que nem isso? Você acha, por exemplo, que não no lugar, por exemplo, o 8º lugar, 10º lugar, são as posições que essas duas equipes deverão ocupar? Você projeta que elas possam conseguir alguma coisa mais da competição? Tudo em tese, evidentemente. O Genoa começa o campeonato pensando em se salvar. Não adianta. Okay. E eu projeto um Genoa um pouquinho melhor se o clima entre o treinador e o dono, que é o cara que almoça e janta treinadores assim com uma facilidade incrível, né? O Zamparini, que não é mais, né, nada do Palermo, mas na época era exatamente o primeiro lugar de Zamparini e o segundo o Prezioso. E agora ficou só o Prezioso como o cara que janta os treinadores. E essa relação com Ballardini sempre é amor e ódio. O Ballardini é muito competente, mas o Prezioso sempre acaba atrapalhando ele. E eu acho que, de repente, consiga fazer alguns bons jogos, né? Agora, o Genoa teve um treinador muito interessante como o Juric, né? E mesmo assim, justamente para todas as atrapalhadas do Prezioso, não conseguiu, 2 anos atrás, fazer um jogo, né? E o Juric foi para o Verona. O Verona fez uma senhora temporada e agora está no Torino. Inclusive, o Torino vai ser
objeto dos nossos próximos vídeos, né? Temos que falar do grandíssimo Torino. Eu acredito que o Genoa vai entrar para se salvar, mas eu espero que possa fazer isso com bastante tranquilidade pelas aquisições que está fazendo. E a Sampdoria, eu desejo, porque eu gosto também do D'Aversa, eu desejo que ele faça pelo menos o que o Ranieri conseguiu ano passado. Seria já uma grande vitória chegar entre os primeiros 10 do campeonato. Ok, André. Não, esse, portanto, meus amigos, foi mais um vídeo aqui sobre a preparação das equipes, né? O que se esperar das equipes italianas para a próxima temporada, a temporada que vai começar. No caso dessas duas equipes, sobretudo, né? O que esperar dessas equipes para o campeonato italiano mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Divulga aí o nosso canal para os seus amigos. Se inscreva no canal, deixa o like aí no seu vídeo, caso você tenha gostado. Se não gostar, gente, deixa o dislike, não tem problema não. Acaba sendo também uma mensagem para nós, para a gente melhorar o nosso trabalho também, tá? É isso. André, mais uma vez, valeu aí, André. Muito obrigado. Valeu, aí. José. Valeu, amigos. Tchau. Tchau, tchau.